Já? Vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos iniciar a mesa sobre a produção do conhecimento em epidemiologia da atividade física no Brasil e no mundo, no ciclo pandêmico. O palestrante da mesa é o professor Dr. Eduardo Lúcia Caputo, e eu sou o Danilo Costa, né, egresso do curso de Educação Física da Unifap, aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, e vou conduzir hoje as atividades da mesa do referido professor. Falando do professor Eduardo Caputo, professor Dr. Eduardo Lúcia Caputo, ele possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas do Rio Grande do Sul. Ele tem mestrado e doutorado em Educação Física pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, com período de doutorado sanduíche lá na Universidade de Sydney, na Austrália. Atualmente, ele faz parte do Programa Nacional de Pós-Doutorado, juntamente ao Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, atua na área de epidemiologia da atividade física. Além disso, o professor Eduardo ele é professor e colaborador do mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação Física da UFPEL, e, além disso, é revisor de diversos periódicos nacionais, como a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, a Motriz, a Ciência e Saúde Coletiva, além de revisor de periódicos internacionais, com mais de 60 publicações e artigos originais. Além disso, ele atua também na área da divulgação científica, tendo uma ferramenta, o podcast Era Uma Vez na Ciência. Como vai funcionar a mesa, pessoal? O professor Eduardo tem 40 minutos para a fala dele. Vocês que estão presentes poderão fazer perguntas durante a apresentação do professor no chat, e ao final da apresentação do professor, as perguntas serão lidas. Quando terminadas as perguntas, quando as perguntas forem lidas e respondidas pelo professor, ou algum comentário, eu vou abrir a possibilidade para que vocês possam fazer perguntas através do microfone, tá bom? Acho que ficou entendido um pouquinho as regras da mesa. Com a palavra aí o professor Eduardo Lúcia Caputo. 40 minutos, Caputo. Maravilha, Danilo. Eu só vou compartilhar minha tela aqui e eu começo, tá? Só me confirma, por favor, se está aparecendo aí. Tá aparecendo. Tá aparecendo, então vou botar em tela cheia aqui. Isso. Beleza. Bom, então, boa tarde a todos, né, e a todas. Primeiramente, queria agradecer a organização do evento pelo convite, né, em especial o Danilo, que fez o contato comigo. É um prazer participar desse evento no norte do Brasil. É lógico que não só eu, mas como todos aqui presentes, gostaríamos de estar presencialmente, né, conversando, trocando uma ideia no evento, e depois, por que não, de forma mais informal também, coisas que os eventos presenciais nos proporcionam, né? Mas no futuro, certamente, isso vai acontecer. Bom, o Danilo já me apresentou, acho que de forma bem completa, então eu não vou mais falar muito mais de mim, né? Acho que a única coisa que eu vou adicionar é que o tema que eu vou falar hoje é um tema que me agrada muito, um tema que eu tenho, de certa forma, tentado contribuir, né? A produção do conhecimento em epidemiologia da atividade física é algo não só com a qual eu trabalho, mas no contexto pandêmico, algo que eu atuo, sendo um dos coordenadores do estudo PAMPA, né? Um estudo totalmente online que a gente conduz aqui no Rio Grande do Sul desde junho de 2020, tendo hoje recém-terminado a 4ª onda de coleta de dados, né? E tendo mais 2 programadas. Então, a ideia é que a gente converse um pouquinho sobre como a gente vê a atividade física no contexto pandêmico e de o que se sabe até o momento e quais são os próximos passos que a gente precisa dar com relação a essa variável. Bom, eu já estou acostumado a falar de
de pandemia, mesmo não sendo um pesquisador, um epidemiologista ou um pesquisador da pandemia em si, mas o que é importante que a gente tenha em mente é que a pandemia, ela, de certa forma, ainda coexiste conosco, né? A gente não vê mais aqueles gráficos horríveis que a gente via, com o número de mortes aumentando, com o número de casos aumentando, mas longe dos nossos olhos ainda tem efeitos indiretos muito fortes da pandemia, né? Seja na saúde mental, seja na inatividade física, seja no acesso a serviços de saúde, entre outras coisas. E quando a gente fala de pandemia, a coisa que a gente mais fala e cita, né, são as medidas de restrição social, as medidas de distanciamento. E é importante que fique claro que em nenhum momento, quando eu falar das medidas, eu vou me referir a elas como algo ruim, né? O contexto que tem que ser entendido, independente se for atividade física ou não, se for saúde mental, enfim, é que a pandemia era algo que pegou uma população, e quando eu digo população, o mundo inteiro, desprevenido, sem saber como agir, né? E todo um contexto de desinformação e tudo mais, né? Mas é óbvio que as medidas de distanciamento social e isolamento eram importantes. Como tudo tem um lado bom e um lado ruim, a tendência é que a gente consiga reduzir o lado ruim desse tipo de medida, né? Mas sempre lembrando que elas são necessárias. Bom, e uma das primeiras coisas que saltou os olhos da comunidade científica, em especial, quando as medidas de restrição iniciaram, foi a preocupação com a atividade física, né? Então, esse artigo do Chen e colaboradores foi o primeiro artigo que saiu sobre o tema, um artigo publicado no Journal of Sport Health Science, que é um artigo de opinião, é um artigo que foi base para basicamente toda a literatura que saiu depois, né, por ser o primeiro, por chamar a atenção que as pessoas iam estar em casa por um tempo excessivo, não teriam os equipamentos necessários para se manter ativo, teriam outras preocupações, etc. E, obviamente, esse tempo excessivo em casa era a maior preocupação, né? Porque se a gente pensar de forma bem simplória, né? Muitas vezes a gente mesmo que é da área da educação física, por exemplo, tem preguiça de sair de casa para fazer algum exercício, né? Aqui no sul, por exemplo, o frio é um dos maiores limitadores, ainda mais quando está frio e chuva, né? Então, esse tempo excessivo em casa teria esse problema em diversas populações, fosse a população adulta, fosse populações com doença, fosse crianças. Então, o artigo do Chen, ele traz esse contexto e indica formas como as pessoas poderiam se manter ativas, e traz também um olhar para as crianças, para a falta das aulas de educação física, né? E traz uma ideia de como é que as pessoas poderiam se movimentar em casa, que é um dos maiores problemas dessas medidas, né? Quando a gente pensa que algumas pessoas não têm nenhum espaço em casa, né? Isso se torna muito mais difícil. Eu trago pelo meu próprio exemplo. Quando a pandemia começou, hoje eu moro numa casa, tem um pátio, etc. Mas quando a pandemia começou, eu morava num apartamento de 2 quartos, sem nenhuma área externa, né? Então, isso era uma grande preocupação, associado ao medo de infecção, entre outras coisas. E a atividade física, ela é, né, um dos 2 maiores efeitos indiretos da pandemia. O segundo é a saúde mental.
né? E aí vem a pergunta de por que a gente vai estudar atividade física quando o foco, na verdade, seria descobrir uma vacina, reduzir o número de mortes, reduzir o número de infecção, tentar salvar a economia, enfim. Por motivos que a gente já conhece, né? Se exercitar faz bem para a saúde, né? Isso já está mais do que estabelecido em diversas populações, né? E em especial as populações com doenças crônicas, que era a população pontuada como população de risco, né? Traz uma questão importante de interação social, né? É lógico que eu me mantive o máximo ativo durante a pandemia, eu conheço várias pessoas que também fizeram o mesmo, mas uma coisa é a gente estar assim, né? Conversando via um computador, eu aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, vocês na casa de vocês aí no norte, enfim, outros locais do país, né? Ou eu treinando com o meu personal, e outra coisa é a gente interagir, conversar, contar uma piada, contar como é que foi o dia, contar a história, como a gente estava fazendo aqui antes. Então, a atividade física também tem essa parte, que está muito associada com a saúde mental. Então, para vocês terem uma ideia, nos próximos meses, o orientador do Danilo, que está aqui na mesa, vai conduzir um censo das academias aqui em Pelotas, que já foi realizado 10 anos atrás, né? E o meu chute é que as aulas em grupo vão dar um boom absurdo, porque as pessoas já não procuram mais uma academia pelo simples fato de se exercitar. Procuram academia para fazer amizades, para ter senso de comunidade, entre outras coisas. Então, isso foi um dos motivos também que nos leva, ainda hoje, em estudar atividade física ainda no contexto de pandemia. E, obviamente, essa parte de lazer, barreiras e tudo mais que envolve atividades físicas. E quando a gente fala na produção do conhecimento, a forma como a gente estuda atividade física mudou durante a pandemia. Porque antigamente a gente fazia tudo via questionário, né? Pegava um questionário como o IPAC, treinava quando tinha um entrevistador, o próprio aluno, ia lá, fazia as perguntas, quantos minutos o senhor leva, etc, etc. Ou a gente, se tivesse dinheiro, né, tivesse acelerômetro, colocava um acelerômetro, a pessoa ficava 7 dias ou 5 dias, fazia um diário e tudo mais. Com a pandemia, isso ficou impossível. E isso influenciou muito o que se tinha de produção de conhecimento sobre atividade física. A forma como a atividade física foi acessada interferiu muito nos achados. A gente já não conseguia mais ter a medida direta, quer dizer, até conseguiria, porque o Fitbit, né, que é uma empresa de smartwatch e tal, e de trackers, liberava dados, então se tinham esses dados de forma pública, mas não se tinha real ideia de como é que a Fitbit chegava naqueles dados, até hoje eu acho que não se tem, né? E é muito diferente de entrevistar uma pessoa e a pessoa autorrelatar alguma coisa sem ter alguém perguntando para ela, né? E a gente acabou partindo para um modelo online de fazer isso, não só em atividade física, mas em tudo, né? E quando a gente fala em estudar atividade física de forma online, que é o que a gente faz aqui no estudo no Pampa, tem o lado bom e o lado ruim, né? Do ponto de vista de vantagem, ele é muito mais prático, porque basta que eu envie um link com as perguntas e a pessoa responde e era isso, né? Eu tenho um custo muito baixo, então eu posso fazer o questionário no Google Forms, que tem custo zero, enviar para a pessoa vai lá e responde, né? Entretanto, eu tenho um viés de seleção muito grande, porque a maioria das pessoas que tem internet são de uma faixa econômica de classe média ou classe alta.
ainda tem um percentual da população, não, e aí não é só brasileira, mas mundial, que não tem acesso à internet. E isso gera um viés de seleção. E o mais importante, talvez, dos vieses, quando a gente fala de atividade física especificamente, né, é que a validade do instrumento compromete o dado. É lógico que tem alguns estudos já indicando que tu consegue medir a atividade física com três perguntas, na verdade. Perguntando se a pessoa faz, e aí se a pessoa faz, tu pergunta quantos dias na semana ela faz e quantos minutos por dia ela faz. Né? Existe uma validação já para isso, mas é uma informação que, apesar de importante, ela é muito limitada, porque eu não tenho ali intensidade, por exemplo, ou eu só posso delimitar ou só posso delimitar por lazer ou domicílio ou algo assim, né? Então, todo esse contexto de pandemia nos levou a uma visão muito restrita da atividade física e de outras variáveis também, mas pensando em atividade física de forma específica. Tendo essas duas questões, o viés de seleção e a validade de instrumento, como os principais vieses quando a gente usa inquéritos online para fazer esse tipo de medida. Por quê? Porque nos primeiros meses, se vocês bem lembram, né, a Conep não permitia coletas presenciais. Alguns estudos deram sorte, vamos dizer assim, como um aqui na cidade vizinha, em Rio Grande, que que tinha um aceite do Comitê de Ética para um estudo semanas antes das coisas fecharem aqui. E aí eles conseguiram ir a campo fazer as medidas presenciais, porque isso foi aprovado semanas antes das coisas fecharem. Mas depois a Conep trancou. E aí não se tinha base nem de argumentação para pedir para um comitê de ética liberar uma coleta presencial. Bom, mas o principal de hoje, tá, que eu queria conversar com vocês, são as formas como a gente vê a atividade física durante a pandemia, como é que ela foi abordada e como a literatura transita nesses pontos. Tá? Quando a gente fala de atividade física na pandemia, tem três formas de ver essa variável. A primeira delas é em relação ao comportamento. Se a pessoa faz, se ela não faz, o quanto ela faz. A segunda forma é a relação direta com a doença. Se a atividade física reduz ou não as chances da pessoa ter Covid, ser internada, ser entubada, etc. E a terceira são os aspectos relacionados com ficar perdão pelo termo, com ficar em casa com o tempo excessivo, como saúde mental, por exemplo. Ou desenvolvimento de multimorbidade, ou algo assim. Essas são as três formas que eu enxergo, tá? Podem ter outras, essas são as três formas que eu enxergo que pode ser dividida a atividade física no contexto de pandemia. Tá? Sendo a de comportamento a que eu trabalho mais, na verdade. Bom, em julho de 2020, eu e o professor Felipe, que é o orientador do Danilo aqui em Pelotas, a gente, numa conversa, procurando alguns estudos de atividade física, resolveu fazer uma revisão para ver qual era o escopo, qual era o estado da arte, ou qual era o contexto que a atividade física estava sendo tratada na pandemia, naqueles meses iniciais de restrição, pelo menos no Brasil. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, as coisas começaram a fechar em março, né? A gente resolveu fazer a busca ali por junho, julho, para que ela fosse atualizada no futuro. Tá? Então, a gente fez algumas buscas, as buscas em julho de 2020, utilizando 5 bases de dados, tá? Onde o conceito era atividade física da forma mais ampla possível. Então, por ser uma revisão de escopo, não se tinha nenhum tipo de restrição de instrumento
ou de como a atividade física era relatada, se era minutos por semana, se era match, se era, enfim. Atividade física, naquele contexto bem amplo de qualquer movimento que a pessoa fez, etc, etc. Tá? Dentro do contexto pandêmico. Quando se faz, não sei qual é a experiência de vocês com relação à revisão sistemática, mas quando a gente faz revisão sistemática com um tema tão amplo e com tanta coisa como é a Covid, o número de artigos que vem é absurdo, é excessivo, é muito. Né? Na época se totalizou em torno de 1.700 artigos, 1.600, algo nesse sentido. E finalizaram com 41 estudos. Ou seja, nos primeiros 4 meses de restrições, nós encontramos 41 estudos que tratavam de atividade física no contexto de pandemia, não especificamente, diretamente com relação à Covid, no contexto de pandemia, seja efeito indireto, seja comportamento, seja efeito direto, enfim. E aqui precisa ficar registrado que nesse período onde a gente fez a busca, ainda era um período que muitas revistas publicavam os artigos sem o peer review, com um aviso na publicação, dizendo que aquele artigo tinha sido publicado rapidamente, sem a revisão por pares, tendo em vista a necessidade de informação científica que a gente necessitava à época. Né? Bom, nesse período especificamente, a gente encontrou um quantitativo de 93% quase de estudos quantitativos, ou seja, estudos que fizeram ou levantamentos epidemiológicos, ou questionários online, enfim, tá? Menos de 10% dos estudos eram qualitativos, que não é o método que eu particularmente uso, mas também é importante. Eu me lembro de um estudo qualitativo especificamente, que era um estudo qualitativo com crianças com autismo. Então, os pais foram entrevistados em relação à percepção deles da atividade física dos filhos. Esse artigo me chamou muita atenção, até hoje eu me lembro de ler ele. Né? Era um dos 2 ou 3 artigos qualitativos que a gente encontrou à época. E um número absurdamente grande, tá, de estudos observacionais. Tá? E aqui é importante, porque como aquela época não se tinha nenhuma perspectiva de se fazer intervenções, fosse no pós-Covid, fosse com um grupo de pessoas com Covid, enfim, né, a não ser online, a gente já imaginava que esse número de estudos observacionais seria grande. Porque, na verdade, só tinha 2 maneiras de tu recrutar participantes para fazer um experimento. Ou por listas de hospitais já pré-agendadas, de cortes ou algo assim, tá? Ou em estudos que estavam em andamento, que é o que a gente tem visto agora. Estudos que já estavam em andamento, quando as coisas pararam, eles fizeram mais um acompanhamento ou mais um período de intervenção curtinho para poder enxergar algumas coisas. Mas naquela época, nesses meses iniciais, 4, 5 meses iniciais, não se tinha quase nada de estudo experimental publicado. A maioria era observacional, sendo a maioria dos estudos online. Alguns estudos por telefone, alguns estudos acessando bases de dados como a do Fitbit, por exemplo, ou do Strava, né? Esse era o contexto daquele momento. E talvez o mais preocupante, na minha concepção, naquele momento, é que 53% só dos estudos tinham um foco em populações especiais. E esse dado está com um asterisco, porque todas as populações especiais estão aí dentro, nesses 53%. Diabético, cardíaco, pessoa com deficiência, hipertenso,
doente renal, enfim, tudo está nesse 53%. O foco era a população em geral, numa época da pandemia que se tinha uma preocupação muito grande com populações especiais, tá? Os pesquisadores não estavam dando direcionamento que não é que deveriam, mas necessário, vamos dizer assim, para algumas populações especiais. E isso ainda hoje é um pouco visto quando a gente procura estudos em atividade física com relação ao contexto de pandemia. Se tinha um foco muito grande em jogar um link para a população em geral, para quem acessasse e respondesse, e um foco muito pequeno em buscar pessoas com algum problema, com alguma doença, para ver como é que a atividade física delas estava naquele momento e como aquele diagnóstico, aquela situação, poderia refletir na saúde futura dessas pessoas. Tá? Bom, então, em curto prazo, tá? Ainda dentro desse contexto do nosso artigo, o que a gente viu? Um número excessivo de artigos de opinião. Então, aquele do Chen foi o primeiro, mas acho que mais da metade dos artigos que a gente excluiu na revisão foram artigos de opinião. Artigos de opinião que estavam escondidos ou disfarçados de revisão narrativa ou algo assim. Então, todo mundo resolveu dar opinião sobre a atividade física durante a pandemia, até quem não precisava. Mas, enfim, quem não era da área, por exemplo. Né? E eu não estou dizendo que a opinião de especialista não seja importante, mas a partir do momento que todo mundo já sabe a mesma coisa, a atividade física é importante, as pessoas estão ficando inativas, a comunidade precisa se voltar para outra situação, para como é que a atividade física pode ajudar essas pessoas a se sentirem melhor, ou como é que a gente pode fazer elas ficarem mais ativas, e parar de dar opinião e agir um pouco mais. Tá? A maioria indicando o que a gente já sabe, tá? Que a atividade física reduziu, mas ainda assim a maioria com pontos metodológicos muito deficientes, apenas colocando um link ativo ali para as pessoas responderem, tá? Com uma dificuldade muito grande dos pesquisadores em estabelecer um processo metodológico de busca ativa de participantes, representativa não, mas de uma amostra que tentasse ao menos representar a população estudada. Isso não se viu. Por isso que acontecia de algumas vezes um ou outro artigo perdido indicando que a atividade física aumentou ao invés de reduzir, porque aí era um viés de seleção muito alto mesmo. Tá? Pouca perspectiva de estudo de intervenção online, então zero perspectiva nesse momento, tá? Zero perspectiva de estudos dentro do hospital com pacientes pós-Covid, sendo que era uma época que a gente já tinha UTI lotada e tudo mais. É claro que aquele momento os pesquisadores dos hospitais, né, como é o HCPA aqui em Porto Alegre, estavam direcionados para tentar achar melhores tratamentos ou até uma cura, como se houvesse uma cura para esse tipo de doença. O foco era esse, mas, enfim, alguns grupos de pesquisa, inclusive no HCPA, que tem um grupo de pesquisa em atividade física, mas em outros locais do mundo, poderiam ter direcionado esforços para isso, mas não direcionaram por problemas éticos, entraves da Conep em algumas coisas, ou por falta de dinheiro, porque esse tipo de estudo é caro, leva tempo, necessita de equipe, né? Mesmo que já se tem evidências na literatura, né, que intervenções online funcionam. Tá? Esse artigo de revisão a gente fez já faz uns 3 ou 4 anos, tá? E à época, em 2019, na verdade a gente fez ele em 2018, ele foi atualizado e publicado em 2019. Isso há 4 anos atrás. Já se tinha um número de estudos
bons, demonstrando que se eu ficar enviando mensagem para as pessoas, seja por e-mail, seja por SMS, seja via um aplicativo específico, eu consigo promover atividade física, consigo fazer essa pessoa se movimentar mais. Bom, então se num momento pré-pandêmico, tá, eu consigo mostrar isso, se vocês olharem aqui a data dos estudos, 2009, 2018, 16, 13, por que não tentar estratégias semelhantes durante a pandemia, né? Sendo que durante a pandemia, né, quem se movimentou mais é quem se movimentava mais antes da pandemia. Esse gráfico do primeiro estudo de atividade física nosso aqui do Pampa mostra isso. Quem fazia muita atividade física, ou quem já fazia atividade física no período pré-pandêmico, tinha uma probabilidade muito maior de ser ativo durante a pandemia. Então, qual seria o foco? Ou quem não fazia nada, né? Ou quem fazia muito pouco e parou, por N motivos. Né? E aí, se eu tiver intervenções online ou intervenções via outros recursos ou plataformas, talvez eu tivesse conseguido mostrar isso. Mas houve uma falta de estudos nesse sentido, principalmente no primeiro período ali. Dá para colocar, acho que sem sombra de dúvida, ali o primeiro ano de pandemia. Mas o que a maioria dos estudos mostrou é que a atividade física caiu nos primeiros meses ou em períodos específicos de lockdown, né? Ou numa janela de 15 dias pós-lockdown ou algo assim. O que também tem sido difícil encontrar foram estudos que mostraram como é que a atividade física se comporta ao longo do tempo da pandemia. E foi isso que a gente tentou, isso que a gente mostrou, na verdade, no segundo artigo de atividade física do Pampa, né, que é o estudo que a gente conduz aqui. A atividade física ela fez uma curva tipo um J, assim. Tá? E isso, quando a gente considera o simples fato de fazer atividade física, desconsiderando o tempo, levando a recomendação em consideração, pensando em dias de atividade física, ou minutos de atividade física, enfim, ela tem um comportamento de J. Ela não era alta, mas tinha lá uma prevalência no período pré-pandêmico, caindo por valores quase que pela metade, subindo um pouco, mas não subindo o suficiente ainda para atingir os valores de pré-pandemia. Tá? Nesse caso específico do nosso estudo, N motivos. Na época da coleta de dados, já era verão no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? Mas no Rio Grande do Sul, que tem frio e inverno, já era verão. Se tinha algumas restrições, mas as pessoas estavam na praia, estavam na rua, a maioria das pessoas não respeitava muito, né? Então isso pode ter influenciado. A questão é, a gente ainda tem, com base nos dados da última onda, níveis de atividade física abaixo dos níveis pré-pandêmicos, tá? Que já não eram tão altos. E 2 anos após a pandemia ter começado, isso é preocupante, porque alguma coisa aconteceu que só está fazendo atividade física ou quem já fazia, ou quem tem dinheiro e tem condições. O resto não está fazendo. Tá? Então, isso ainda a gente tem dificuldade de achar. Estudos que fizeram uma vigilância constante do comportamento ao longo do tempo. Tá? Eu sei desse nosso e sei de mais, acho que 2, se eu não estou enganado. Um do Reino Unido e o outro agora não me lembro de cabeça. Tá? Mas são os que eu conheço. Bom, o segundo tópico, quando a gente pensa em atividade física e a pandemia, é a relação direta com a doença. Tá? Que é o ponto que gerou aquela discussão toda de gente dizendo atividade física faz bem,
previne infarto, previne diabetes, não sei o que, vai aumentar a tua imunidade, etc. A verdade é que a gente não sabe muito bem qual é a relação direta de ser ativo e ter Covid ou suas sequelas, né? Mas o primeiro estudo que saiu sobre isso, e esse estudo entrou na nossa revisão, foi o estudo do Mark Hammer, com dados do K-Biobank, né, que indicava que quem era ativo antes da pandemia, né, tinha uma probabilidade menor de ser internado ou de ter complicações, né? Um dado muito simples, muito bruto, né? Com um banco muito grande, né? De 380 mil pessoas e que trazia um pouco de cautela, principalmente para quem conhece um pouco mais de estatística, que sabe que dependendo do tamanho do banco de dados que tu tem e das prevalências, tudo vai dar significativo, mesmo que biologicamente aquela relação seja espúria, né? Mas esse artigo do Mark Hammer foi o primeiro que trouxe luz, né? Aquela coisa assim, pode ser que quem era ativo antes da pandemia, ao pegar Covid, tenha sequelas menores e tenha efeitos menores. E outros artigos também mostraram isso, né? Esses dois aqui são os mais... Só deixa eu mexer uma coisa aqui na tela. Aqui. São dois artigos bem famosos, né? Um do Robert Salles e esse do grupo coreano também, né? Que mostrou que as associações em pacientes com Covid são relativamente leves, se fosse em pacientes com Covid em relação a pacientes ambulatoriais, né? Ou com Covid em termos gerais, né? Simplesmente ter tido ou não, mas que não tiveram uma relação muito forte com Covid hospitalar ou com morte, tá? Mas a questão principal desses estudos é que eles mostram que ser inativo indica um maior risco de hospitalização e internação, né? Mas, como tudo na vida, ainda existem algumas coisas a serem esclarecidas. E, por outro lado, esse estudo aqui, que é um estudo de um grupo brasileiro, né, não mostrou essa relação causa e efeito. Não mostrou relação de atividade física com mortalidade, com internação na UTI ou com necessidade de ventilação mecânica. E a questão principal, quando a gente fala de atividade física e Covid, é que os estudos têm uma confusão residual muito grande. A gente não consegue estabelecer uma relação causa-efeito direta, né? Porque como é um vírus, tem muita coisa que pode interferir no desenvolvimento da doença. A gente não sabe qual era a condição física daquela pessoa em termos de saúde, a gente não sabe exatamente se ela tomava algum medicamento, se ela não tomava, se ela se cuidava, se ela não se cuidava. Hoje em dia, se for fazer um estudo assim, a gente não tem que ver se ela se vacinou, se ela não se vacinou. Enfim, é multifatorial. Então, é complicado estabelecer essa relação direta. Eu estou cuidando do tempo, tá, Danilo? Só para te avisar, já sei que faltam uns 4 minutos. Né, ainda faltam estudos de intervenção para a gente ver se na Covid longa, especificamente, por exemplo, estratégias de exercício e atividade física têm efeito na recuperação de Covid. Esse foi o único que eu encontrei algum tempo atrás. Eu dei uma procurada ontem e também não achei nada muito significativo, e na verdade não achei quase nada. Ainda faltam estudos com essa população. E no último aspecto, né, já tentando ir para o final, antes que o Danilo me corte o microfone, né, os aspectos relacionados que são os aspectos que eu também tenho trabalhado um pouco aqui, que é a questão de saúde mental
e efeitos indiretos, né, de saúde e tudo mais. Então, o que a gente conseguiu mostrar aqui com dados do Pampa, em publicações mais recentes, é que se manter ativo durante a pandemia, ao longo do tempo, né, reduziu problemas de declínio subjetivo, ou seja, de memória. Então, quem se manteve ativo reduziu esse problema, que a gente sabe que foi visível na pandemia, né? A gente muito tempo em casa, sem interagir com as pessoas, não via o tempo passar, só aquelas notícias ruins e desagradáveis, né? Então, a atividade física teve esse efeito, e a gente também conseguiu mostrar que a atividade física teve um efeito em casos novos de depressão. Então, tanto quem era ativo antes da pandemia, como quem era ativo durante a pandemia, teve uma proteção no desenvolvimento de depressão, né? Mas com um pouquinho melhor com quem era ativo antes da pandemia e se manteve durante um longo tempo, né? Então a gente consegue ter uma ideia de como a atividade física foi e ainda é importante, porque a gente segue estudando ela aqui, né? Do ponto de vista de comportamento, de relação tanto direta quanto indireta no contexto da pandemia. Quando a gente fala de pandemia e atividade física, o olhar tem que ser muito mais amplo do que a relação direta da doença, né? A gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo. E os próximos passos, que se eu tivesse como fazer, eu faria, né? Seria estudar diferentes populações, então populações com doenças crônicas, que é algo que a gente tem tentado fazer aqui, seguir rastreando o comportamento, que a gente segue fazendo, a vigilância vai ser contínua aqui, a gente acabou uma onda agora, a gente tem mais duas, a gente vai seguir rastreando o comportamento, e a gente imagina que a tendência é que ele siga abaixo dos níveis de pré-pandemia, tá? Pensando em Rio Grande do Sul, obviamente. Os efeitos na Covid longa, que a gente também pretende fazer aqui algumas coisas sobre isso, porque a hipótese é que quem era ativo tenha menos probabilidade de ter sintomas contínuos de Covid, né? E seguir observando os efeitos indiretos da pandemia a longo prazo. Todos esses contextos, se estudados nos próximos meses, diferentemente do que algumas pessoas dizem, e eu discordo respeitosamente, né, que a pandemia, que estudos sobre a pandemia já estão na última faísca, eu discordo, porque são esses estudos que vão dar a base para que, se outra pandemia vier no futuro, eu espero que não venha, mas a gente nunca sabe, ninguém esperava a Covid também, ela veio, né, se tenha uma base melhor para que a gente possa atuar em problemas de saúde pública, fazendo uso de atividade física, que é um dos maiores, uma das maiores estratégias de intervenção que a gente tem para a saúde. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Eu queria agradecer novamente a organização do evento, queria agradecer o Danilo pelo convite. Me coloco à disposição para a gente trocar uma ideia agora. Esses aqui são os meus canais de comunicação. Quem quiser me mandar um e-mail, me seguir no Instagram. Quiser seguir meu podcast lá, rapidamente, só vou falar que o meu podcast ele tem um episódio por mês. Ele fala de ciência de uma forma bem descomplicada, bem simples. Parece que a gente está conversando num bar, assim, 2, 3 cientistas, né? Então era isso. Muito obrigado e agora estou à disposição de vocês. Obrigado, professor Caputo, pela sua explanação sobre o assunto. É um tema extremamente relevante hoje na sociedade, somente no contexto pandêmico que a gente vem vivenciando nos últimos 2 anos, e que longitudinalmente a gente vai realmente continuar falando sobre ele. Mas a gente vai passar agora para alguns questionamentos. Eu tenho aqui no chat um questionamento da professora Concita. Ela perguntou o seguinte, Caputo: se tu encontrou alguns estudos que tratam da relação da atividade física e condições socioeconômicas? Se sim, quais foram os resultados que apontaram? Então, isso é um ponto importante, é um ponto que a gente não consegue acessar aqui no Pampa, né?
Eu me recordo de, acho que um estudo, pelo menos, feito aqui no Rio Grande do Sul também, na cidade de Bagé, que é uma cidade menor que Pelotas, né? Na zona de fronteira, que indica uma, uma inequidade, né? Na atividade física, em especial com as populações de renda mais baixa tendo menos acesso. A gente imagina, e a gente fala sempre isso, né? Quando a gente fala do Pampa, que se a situação de atividade física é essa, numa amostra que é formalmente educada, porque no mínimo tem um ensino médio fundamental na nossa amostra, que, que tem uma renda pelo menos média, né, alta, porque quem é muito pobre não tem acesso à internet, não chegaria, o link não chegaria nessa pessoa, por melhor que fosse a nossa estratégia aqui. Se a situação é essa nessa população, na população mais pobre ela é muito pior, né? Então a tendência é que a população mais pobre tenha sim dificuldade de acesso, né? Hoje em dia, principalmente que a vida está cara e uma academia está bem mais cara do que era antigamente. Então, sem dúvida nenhuma, tem uma inequidade aí. E a ideia é que no futuro, né, não muito distante, se tenham estratégias para incentivar a atividade física, em especial nessa população que não consegue, né, ter acesso pago, né? Que a maioria do acesso que a gente tem no Brasil, infelizmente, ele ainda é pago. Perfeito, professor. Eu tenho mais um questionamento aqui do professor Alisson, ele parabeniza, assim como a professora Concida parabenizou pela exposição. O professor Alisson colocou o seguinte: professor Caputo, do ponto de vista comportamental, os estudos encontrados por vocês indicaram algum fator de proteção contra a Covid, para além da atividade física, distanciamento social e cuidados como lavar as mãos com sabão neutro, como foi orientado, assim como o uso do álcool em gel? Ótima pergunta. A gente até tentou fazer esse tipo de relação, né? Para ver se a probabilidade de quem estava em casa, de quem saía, né, era de fazer menos atividade física. Mas a gente não encontrou isso, né? Quando a gente viu a questão do distanciamento social, né? A gente acabou não encontrando esse tipo de associação, nem para mais, nem para menos, na verdade. A gente não encontrou nada. E os outros comportamentos, como lavar a mão, como usar máscara e o álcool gel, por restrições de questionário, a gente acabou não acessando, a gente não perguntou, né? A gente tem alguns dados de vacina que a gente espera usar nos próximos meses, alguns dados de Covid longo. Mas a minha visão geral é que não havia uma relação muito grande nisso, sabe? Porque, pelo menos aqui em Pelotas, houve uma pressão muito grande para as academias retornarem, né? E quando retornou, a maioria dos alunos não queria entrar de máscara, não queria, né? O pessoal ia correr na rua porque na rua podia ficar sem máscara, então eu não vejo muito assim essa relação. Se a gente tivesse tido restrições mais controladas, talvez essa relação aparecesse mais, eu acho. Mas a gente, infelizmente, não encontrou associação. Perfeito, professor. Tem mais um questionamento do professor Demilton. Ele pergunta o seguinte: como se deu as intervenções temporalmente por meio da atividade física, a partir dos diferentes momentos da pandemia no Brasil e no mundo? Ótima pergunta. Olha, Demilton, as poucas que eu vi, tá? Como é aquele artigo ali que eu mostrei, a intervenção focava na pós-infecção, né? Que é disparado a maior preocupação, né? Pegar alguém que teve Covid, que teve internado, que passou por alguns problemas e fazer uma intervenção.
Eu tentei e tento até hoje colaborar com um estudo aqui que está emperrado, porque não tem um comitê de ética travando, para a gente tentar fazer isso com pessoas que foram entubadas e tudo mais, né? Mas tanto as intervenções quanto os estudos observacionais, Demilton, são influenciados por uma questão de temporalidade com relação a lockdown. A gente não teve lockdown aqui no Brasil, mas teve muito estudo europeu que pegou os 15 dias de lockdown, que era completamente diferente de quando tu podia sair para a rua, né? E mesmo com os períodos de lockdown, pelo menos na Austrália era assim, as pessoas poderiam sair para correr, né? E se paradas pela polícia, não pagariam multa porque dizem, estou me exercitando, tá liberado e tal. Né? Então, a temporalidade não só afetava as intervenções, mas afetava os observacionais também. Mas a maioria está focada nisso. Eu não me lembro de ver, eu até vi acho que uns 2 ou 3, me lembro vagamente, mas ainda mais para frente, assim, já mais para o fim de 2020, início de 2021, acho que era um estudo com diabéticos e com crianças com problema de falência cardíaca, algo assim. Né? Mas eram bem isso, assim, estudos pontuais com amostras já com lista pré-especificada em hospital e tal. Perfeito, professor. Como não tem perguntas no chat, eu quero saber se alguém quer fazer uma pergunta pelo microfone, ou não, alguém quer fazer algum comentário, professora Cássia, os demais que estão presentes, Walter. Tem uma pergunta do professor Alisson aqui. Professor, o seu grupo indicaria possibilidade para diminuir o viés de seleção para os pesquisadores que ainda realizam estudos online, por ainda estamos em um período pandêmico? Essa pergunta é excelente, Alisson. Essa pergunta é excelente. Assim, como é que funciona o Pampa? Tá? Quando a gente foi fazer o cálculo de tamanho de amostra, a gente optou por fazer um cálculo, não é balanceado, mas enfim, balanceado entre as regiões do estado, que consequentemente a região metropolitana concentrava o maior N que a gente precisava, né? Só que como a gente é do sul do estado, consequentemente o maior número de amostra fica no sul, porque é a nossa bolha, né? E aí a própria rede social que a gente usa para disseminar o link concentra na bolha de Pelotas, no sul do estado e tudo mais. E além disso, a gente tem esse problema de que nem todo mundo tem acesso à internet. A gente tem como corrigir isso? Cara, não tem. A nossa estratégia, ela é a melhor para que a gente consiga pegar pessoas de todas as regiões do estado. Então a gente consegue dizer isso, olha, ele é homogêneo no que diz respeito ao estado do Rio Grande do Sul. Os nossos dados batem um pouco com os dados do IBGE, porque no Rio Grande do Sul tem mais mulher e um nível de educação formal alto, mas ainda assim existe um risco de viés de seleção por causa, né, de pessoas com renda mais baixa não têm acesso à internet. E o que nos leva a dizer, olha, se a situação é essa nessa população, na população mais pobre, ela certamente é pior. Entende? A maneira melhor de tu evitar um viés de seleção muito grande é essa, uma amostra bem definida e um processo de busca dos participantes bem definido. Se for só aquela coisa de, eu vou botar um link aqui, quem quiser acessa, bom, aí realmente é o viés de seleção total, porque é só a tua bolha, ou se tu fizer snowball, né? Estratégia de bola de neve também, vai ser só aquela bolha e dali não vai sair. E ali vai ter um viés de seleção que tu não tem como lidar. A gente tem um viés de seleção que a gente julga baixo, porque a estratégia foi muito bem pensada para evitar tudo isso. Mas mesmo assim a gente tem um viés pequeno no nosso julgamento
um viés pequeno de seleção. Que quando se trata por estudo de internet, vai ter sempre. A questão é, ele vai ser muito grande, vai influenciar muito o que tu está olhando, ou ele vai ser pequeno, como a gente julga que é o nosso, e vai influenciar muito pouco os teus dados. Obrigado, professor. Obrigado pela pergunta, professor Alisson. Eu queria fazer alguns comentários também, professor Eduardo, principalmente no que concerne o estudo do iCare, por exemplo, que é o que a gente estava visualizando algumas variáveis, que me lembrou um pouco da pergunta da professora Concita, que eu lembro que no estudo do iCare tinha alguns questionamentos, como, por exemplo, como o poder público do seu país enfrentava a pandemia. Lembra que foram mais de 40 países que foram coletados. Como tu percebe dessa questão da política pública, né, no enfrentamento ao contexto pandêmico no que concerne a questão da atividade física? Cara, eu considero zero, assim, sinceramente, zero. E aí eu não estou falando nem de governo federal, né? Estou falando de governo federal e de governo estadual quando pensa em Rio Grande do Sul. Eu não sei como é que é aí é Macapá, né, Danilo? Tu tá? Isso, Eduardo. Eu não sei como é que é em Macapá, né? Aqui em Pelotas, nos últimos meses, a universidade, em parceria com a prefeitura da cidade, desenvolveu um projeto chamado Ruas de Lazer, que é um projeto que já existiu nos anos 90, né? E que voltou agora. Que basicamente é fechar um espaço da cidade para que as pessoas possam se exercitar, ter acesso a atividades culturais, que a universidade vá para a rua também com algumas coisas, né? Mas também tem uma parte específica de atividade física, com atividades com instrução, e espaço para pedalar, e coisas nesse sentido. O Inácio está à frente também, né? O professor Inácio aqui está à frente, é um dos líderes do projeto, que é algo que não existia na cidade, mas em termos de cidade é importante. É um excelente exemplo de promoção de atividade física num contexto pós-pandêmico. Né? É um excelente exemplo. Porto Alegre já fazia isso antes da pandemia. Fechava uma avenida grande da cidade para que as pessoas pudessem pedalar, correr, enfim, né, num dia da semana. Parece pouco, mas a gente sabe que a atividade física é uma coisa que quanto mais tu fizer, mais tu vai ver o benefício, a tendência é que tu siga fazendo, né? Mas em termos de política nacional, a gente tem visto quase nada. Eu pelo menos, não me recordo de ter visto nada, assim, de promoção, né? Não é algo que me chama atenção, como era antigamente, que a gente tinha Academia da Saúde, que era um projeto maior, né? Isso há, não sei quanto tempo, acho que uns 6, 7 anos, talvez. Tu comentaste sobre a questão do foco da pesquisa em atividade física nesse contexto pandêmico, que o foco era muito voltado para pessoas com comorbidades, né, logo no início das pesquisas que foram desenvolvidas. Tu acredita que hoje, uma possível atualização que a gente está fazendo dentro do estudo de revisão, tu acha que vai ter uma mudança de foco nessa produção do conhecimento, a mudança de foco no sentido de sai um pouco as pessoas com comorbidades e entre outro tipo de população, tu acha que vai haver algum tipo de mudança? O que tu enxerga sobre isso? Ou não, vai ser mantido pessoas com comorbidade? Não. Acho que não vai ter, não. Acho que não vai mudar muita coisa. Acho que os estudos experimentais ainda vão ser muito pouco. Ainda vai ser na faixa dos 10%, tranquilamente. Não, acho que não vai ter muito mais. O que eu acho é que, em termos de população especial, assim, a gente vai achar um pouco mais de coisa em grávida, em criança e adolescente, nesse tipo de população. Eu não acho que vai ter um acréscimo muito grande em população com doença crônica, por exemplo. Né? Eu realmente acho que não, porque por um motivo muito simples. A gente tem tentado, a gente tem escrito e trabalhado com esse tipo de dado aqui, a gente tem encontrado muita dificuldade de achar artigo com essa população, mesmo que não seja de atividade física, entende?
Dentro do estudo de revisão, que a gente está montando nessa atualização, eu percebi que tem algumas intervenções de estudos experimentais com pessoas que tiveram, por exemplo, algum tipo de sequela da Covid-19. Talvez entra como uma população especial dentro da atualização. Está sendo feita uma atualização para quem está presente, está sendo feita uma atualização do estudo de 2020, que o professor Eduardo colocou. Se tu puder fazer alguns comentários também, Eduardo, sobre essa atualização, seria interessante. Está sendo feita essa atualização e o professor pode fazer algum tipo de comentário sobre essa atualização, o que ele espera com os próximos resultados dos dados de 2021 e 2022, sobre a produção do conhecimento. Assim, sem dúvida nenhuma, Danilo, o que tu falou ali dos sintomas de Covid é fundamental. Eu, se tivesse um banco disponível para isso, estudaria atividade física Covid longo, na hora, sem pestanejar, assim. Que é o que eu acho que a gente vai conseguir fazer com um estudo que acontece aqui em Rio Grande, que é a cidade do lado, que tem uma universidade federal também, a FURG, que é o Sul Covid, que a população deles, a amostra, é só pessoas infectadas. Acho que ali a gente vai conseguir fazer um estudo nesse sentido. Mas sobre a revisão, a gente está num processo de atualização pela segunda vez agora, porque a primeira levou um tempo demasiado. Agora a gente vai tentar fazer de novo, num espaço de 6 meses. A tendência é que tenha um número de artigos muito grande em relação àqueles 41 dos meses iniciais da pandemia, mas a minha expectativa, pelo que eu já olhei do banco de dados que existe, é que do ponto de vista geral o cenário não mude muito. Muito estudo observacional, muito estudo online, né? Muito estudo com a população em geral. Então, assim, dá para dizer que uns 2 anos por aí, não vai ser 2 anos certo, né? Mas, enfim, 2 anos e mais uns meses pós-pandemia, não mudou muita coisa o cenário. A gente segue olhando muito e propondo muito pouco, né? Então, é complicado isso. Acho que já era a hora da gente parar de observar, e quem está dizendo isso é alguém que participa e coordena um estudo observacional, né? Mas aí é por outros motivos, né? É o tipo de trabalho que eu faço mais. E ter um olhar mais para propor alguma coisa para mudança de comportamento. Né? Obrigado, professor. Tem uma pergunta aqui do professor Alisson. Ele pergunta o seguinte: gostaria de saber do professor Caputo se no grupo dele há achados sobre pessoas que não tiveram Covid, mesmo tendo contato com pessoas acometidas, e se há explicações para isso. Se há algum fator de proteção que explicaria esse tipo de situação. Tá. Eu vou te responder, Alisson, de 2 maneiras, tá? Uma mais pessoal e uma mais com dado. A primeira vai ser com dado, tá? A gente não tem dado sobre isso, pelo menos no Pampa, né? Quem pode ter, quem eu acho que realmente tem dado sobre isso, é o EpiCovid, que é o estudo que o Pedro Alau conduziu aqui no estado do Rio Grande do Sul. Certamente o EpiCovid tem esse tipo de informação. Mas é aquilo que eu disse, o nosso questionário, ele é enxuto, porque a pessoa não consegue ficar... Não é que a pessoa não consiga, né? É difícil ficar 15 minutos respondendo algo no telefone. Né? Aí alguém pensa assim, mas fica vendo o Instagram ali por 2, 3 minutos. Mas tu olha para. Entende? Então, isso a gente começou a notar agora, nessa onda nova, porque a plataforma que a gente usa, o Redcap, se tu para de responder antes do fim do questionário, tudo que tu já respondeu fica salvo. E aí os nossos N's eles vão diminuindo conforme o questionário vai avançando. E a gente já sabe o motivo. O questionário ficou muito longo. Entende? Então, isso foi uma coisa que a gente não se preocupou com esse tipo de pergunta, porque a gente foi enxutando tudo que dava. Tá? Do ponto de vista pessoal, eu vou te dizer assim, olha, durante toda a pandemia eu fiz 4 testes obrigatórios, assim, por ter tido contato com alguém, tirando uns que eu tive que fazer para concurso e tudo mais. Desses 4,
todos eu tive contato com o Danilo ontem e hoje o Danilo positivou. Eu fui fazer o teste e deu negativo. Todos deram negativo, contato nas últimas 24, 48 horas. Não sei te dizer a explicação para isso. Eu não peguei Covid durante a pandemia, até onde eu saiba. Da minha família, só a minha irmã pegou, mas ninguém, né? De pessoas próximas, sim, eu tive algumas pessoas próximas que tiveram a doença. Eu não li nada sobre isso, não sei o motivo. É algo que a gente. Dentre tantas coisas que a gente não sabe sobre a pandemia, essa certamente é uma delas. Acho que tem algo que possa, até alguma variável na pesquisa do iCare, parece que tem algo relacionado a isso, Eduardo, e uma daquelas 500 variáveis que tem dentro do banco, provavelmente deve ter lá algo, questão que trata da questão higiênica, e a Covid-19 tem, algumas variáveis lá tem, pelo que eu lembro. Mais alguém deseja fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu vi aqui que alguns professores, algumas pessoas parabenizaram pela organização, né, do Cosseno, pela fala do professor. Mais alguma pergunta? Ok. Não, só parabenizar mais uma vez também pela fala do Caputo, excelente. Muito obrigado. Mais alguém? Obrigado, Denilton. No mais, vou dar um minuto para o professor Eduardo fazer as considerações finais, né, se despedir do pessoal. Quero agradecer ao convite aceito do professor Eduardo, prontamente aceitou o convite. Numa próxima, a gente vai ter aqui o professor Felipe, que teve, de última hora, precisou ter outro compromisso, mas a gente vai estar aqui presente em um outro momento. Até o professor Pedrinho ia participar da mesa, só que também ele teve a mudança para os Estados Unidos, e aí acabou que não se conseguiu participar da mesa, mas os professores pediram, o outro professor Felipe e o professor Pedro pediram para dizer para o CBC Amapá e para a Universidade Federal do Amapá que em outro momento a gente vai estar presente e montando uma mesa novamente, conversando sobre a epidemia, sobre a atividade física no contexto geral. Um minuto, professor Caputo, aí se despedir do pessoal, algumas considerações finais. Caputo. Beleza. Queria agradecer, né, ao Demilton. A gente não se conhece pessoalmente, mas acho que a gente já trocou alguma ideia via WhatsApp há um tempo atrás sobre um edital, se eu não estou enganado. Queria agradecer ao Danilo pelo convite, né, a organização do evento, e dizer que a gente está à disposição, não só o grupo do Pampa, mas como pesquisadores aqui, e aí quando eu falo nós, eu incluo o Felipe nesse grupo, né? Quem tiver interesse em estudar atividade física, do ponto de vista epidemiológico, pode entrar em contato com a gente, ou até questões de saúde, a gente tem trabalhado com questões fora da atividade física também. Né? O programa o PPG aqui, hoje nota 5, né? Hoje nota 5, que é o do PPG onde o Danilo faz doutorado, está de portas abertas, né? Eu, nos próximos meses, certamente não estarei mais aqui, né? Porque a minha bolsa acaba, mas o programa vai se manter aqui e sempre de portas abertas. O Danilo não é o único aluno que é de fora do Rio Grande do Sul, pelo contrário, a gente tem acho que uns 6 alunos, alguma coisa assim, que eu me lembro, né, atualmente. Mas, enfim, acho que é só isso, cara. Agradecer. Estou à disposição via e-mail, via Instagram. Quem quiser contatar, trocar uma ideia, é só mandar mensagem. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, professor Eduardo, professor Demilton. Professora Cássia, algum comentário? Alisson, os demais? Eu fiz um comentário no chat, né? Agradecendo a exposição e parabenizando o professor Caputo por ela. Então, eu repito, né, em áudio, os agradecimentos. E como está gravado, professor Caputo, então o senhor aguarde receber contatos, né? Para vir no Amapá presencialmente. Pois é. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Obrigado, pessoal. A mesa está encerrada. Bom final de semana a todos e até qualquer dia desses aqui pelo Cosseno, pelos congressos da Unifap. Um abraço a todos. Um abraço, Danilo. Obrigada pela mediação. Então, essa atividade encerra o nosso evento, né? Então, encerramos
o nosso primeiro Seminário Nacional de Educação Física, Esporte, Lazer e Saúde da e na Amazônia, 8º Congresso Norte Brasileiro de Ciências do Esporte, CONSENO, e 8º Congresso de Educação Física da Unifap. Ontem, na Assembleia do CBCE Norte, nós aprovamos a carta, né? Então, nós temos uma carta nesse evento que vai ser socializada na próxima semana já, e nós também temos a sede, né, do próximo CONSENO. Então, o CBCE Pará assumiu a responsabilidade e em 2024 iremos para lá no 9º CONSENO. É isso. Muito obrigada a todos que participaram, todos da organização, e a gente Um abraço a todos, bom final de semana. Valeu, Denilton. Valeu, abraço, gente. Tchau, tchau.